Dentro das células eucarióticas, de um modo geral, existe um complexo sistema de canalículos de fundamental importância para o funcionamento celular. Eu sou o professor Belipol, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, estudo do retículo endoplasmático rugoso, especialmente para você. Vamos lá? Olá você! Tudo bem? Seja muito bem-vindo! Estamos mais uma vez juntos para mais uma aula de biologia, hoje falando sobre fisiologia celular a respeito de uma organela extremamente importante, que são os retículos endoplasmáticos. Hoje, nesta aula, vamos nos deter ao estudo do retículo endoplasmático rugoso, mas temos também no canal uma outra aula falando sobre o retículo endoplasmático liso. Mas antes mesmo de começarmos especificamente a falar sobre o retículo endoplasmático rugoso, vamos fazer alguns comentários sobre o retículo endoplasmático em si, que representa um conjunto de canalículos membranosos, claro, porque são constituídos por membranas, tá? Que esse conjunto de canalículos, ele pode se apresentar no aspecto achatado ou pode se apresentar no aspecto tubular. Existem dois tipos clássicos de retículo endoplasmático a nível de célula. O retículo endoplasmático rugoso, que se caracteriza por apresentar membranas com ribossomos aderidos, e o retículo endoplasmático liso, que se caracteriza exatamente por não apresentar ribossomos aderidos às suas membranas. Beleza? Então essas são as considerações iniciais a respeito do retículo endoplasmático. E vamos iniciar conversando sobre o retículo endoplasmático rugoso. E o que podemos considerar a respeito deste retículo? Olha só, é extremamente importante o conhecimento desta organela, porque ela executa funções que são primordiais ao funcionamento da estrutura celular. Mas a primeira coisa que nós vamos considerar é o retículo endoplasmático rugoso, ele é também chamado de ergastoplasma, entendido? Ou retículo endoplasmático granular. Por que granular? A presença de ribossomos aderidos às suas membranas dá um aspecto áspero à membrana deste retículo, dá um aspecto granuloso, exatamente, à membrana deste retículo, por isso que ele é denominado de retículo endoplasmático também granular, beleza? São estruturas membranosas, claro, o que isso quer dizer? As membranas que constituem os canalículos, entendido ou não, são lipoproteicas. É isso que é uma membrana em biologia. É uma estrutura que apresenta na sua composição proteínas e lipídios. Então, como existe essa composição química na membrana do retículo, trata-se de uma organela membranosa, como tantas outras organelas que existem a nível de célula. Agora, só é encontrada em células eucarióticas. Isso, as células procarióticas possuem como organela apenas o ribossomo. Entendido ou não? Mas o ribossomo não é uma organela de constituição membranosa, ok? O ribossomo é não membranoso. Ele é constituído de RNA ribossômico mais proteínas. Não existe lipídio na sua composição junto com essas proteínas. Então o ribossomo não é uma estrutura membranosa. Por isso que está presente em células procarióticas. Células procarióticas não desenvolvem sistemas de endomembranas. E são as características das células eucarióticas, né? Professor, o que é a célula eucariótica? Aquela que tem núcleo delimitado pela carioteca ou membrana nuclear. O que não acontece na célula procariótica. Beleza? Ora, o que mais, né? É uma rede de canalículos achatados, beleza? Os canalículos do retículo endoplasmático rugoso, eles são achatadinhos e delimita uma cavidade que é chamada de lúmen ou luz do canal, beleza? Que mais? É o primeiro organoide próximo ao núcleo celular.
Como assim? Vamos ver um desenho esquemático maravilhoso para a gente entender como isso funciona. Olha só, aqui você tem, né, o núcleo da célula, belezinha ou não? Olha aqui é a carioteca ou membrana nuclear envolvendo esse núcleo e partindo desse núcleo, saindo para o citoplasma celular, a primeira organela que você vai encontrar é o retículo endoplasmático rugoso. Está claro aqui, olha só, canalículos achatados. Esses canalículos se comunicam uns com os outros. Esses canalículos se comunicam, tá certo ou não, com a membrana, tá, da célula, com a membrana que envolve o núcleo celular, beleza ou não? E olha só, essa membrana aqui do retículo endoplasmático rugoso, você está vendo esses pequenos grãos que estão aderidos, que trata-se especificamente dos ribossomos. Saindo um pouco mais, termina a estrutura do retículo endoplasmático rugoso e encontramos agora os canalículos mais circulares e sem ribossomos aderidos às suas membranas, que é o retículo endoplasmático liso, que vamos conversar sobre ele em maiores detalhes, entendido ou não? Na aula específica sobre retículo endoplasmático liso ou agranular. A membrana é lisa, não é áspera, não é granulosa, como o que acontece no retículo endoplasmático rugoso. Belezinha? Show de bola? E aí, quais são as características particulares deste retículo? Primeira coisa, ribossomos aderidos às suas membranas, ok? O conjunto desses ribossomos, juntamente com uma molécula de RNA mensageiro, vai definir o que nós chamamos de polissomos ou poliribossomos, entendido? Olha só, ribossomo aderido à membrana, ele não é funcional. A partir do momento que esse ribossomo adere a um filamento de RNA mensageiro que contém uma informação de ácido nucleico, você passa a chamar essa estrutura de polissomos ou poliribossomos. Então existem muitos polissomos aderidos, né, à membrana do retículo, sintetizando proteínas, que é a função mais básica e mais clássica do retículo endoplasmático rugoso. Outra coisa importante, os ribossomos estão aderidos à face citosólica e são idênticos aos ribossomos do citoplasma celular. A face citosólica da membrana é aquela que está voltada para o citoplasma da célula, ok? Vamos voltar lá no esquema, olha só. Aqui nós temos essa membrana aqui do retículo endoplasmático rugoso. Observe que ela está voltada para o lado do citoplasma celular. Então é esta membrana aí que é rica em ribossomos aderidos à sua estrutura. Belezinha? Ora, encontram-se aderidos a proteínas receptoras. O que isso quer dizer, professor? Como os ribossomos aderem à membrana desse retículo endoplasmático? Neste retículo, na estrutura membranosa deste retículo, vamos encontrar proteínas especiais que funcionam como receptores específicos dos ribossomos. E os ribossomos aderem à membrana do retículo exatamente por essas proteínas receptoras. Belezinha? Possuem proteínas para interiorização das cadeias peptídicas que são traduzidas na tradução proteica. Como assim? Olha só, perceba, voltando ao esquema, perceba que aqui nessa membrana do retículo endoplasmático rugoso eu tenho os ribossomos. Os ribossomos estão aderidos não na face interna dessa membrana aqui, ok? Que está voltada para a cavidade ou para o lúmen do retículo. O ribossomo ele está aderido à superfície externa da membrana do retículo. Belezinha? Show de bola? Então, por isso, a gente diz, possuem proteínas para interiorização das cadeias peptídicas traduzidas. Então, ocorre a tradução proteica aí nesses ribossomos superficiais da membrana e essas proteínas serão incorporadas, interiorizadas para dentro do canalículo do retículo para que haja um certo processamento nessa proteína, que vamos entender que processamento é esse. Ora, observação importante pra cacete. Eu tenho que ter uma transcrição. O que é uma transcrição? É a síntese de um RNA mensageiro, tá, ok? Essa transcrição é feita a partir de um DNA no núcleo da célula,
ok? O DNA sintetiza o RNA mensageiro com a informação genética que deve ser convertida numa informação de aminoácido, que vai formar a proteína. Esse RNA mensageiro, depois de processado a nível de núcleo, ele atravessa o poro nuclear, poro este que é chamado de anule, que é o poro da membrana da carioteca, e vai para o citoplasma. Lá no citoplasma, esse RNA mensageiro liga-se aos ribossomos, formando então o que se chama de polissomos. O que é que o ribossomo vai fazer? Lê a informação de ácido nucleico e converte numa informação de aminoácidos, junta os aminoácidos através de uma ligação peptídica, formando uma proteína. Beleza? Terminou então a síntese proteica ou mecanismo de tradução. Beleza? Quais são as funções clássicas do retículo endoplasmático rugoso? Ele sintetiza as proteínas que são de uso fora da célula, ou seja, proteínas de exportação. Por exemplo, as enzimas digestivas que estão na cavidade do seu estômago, elas são produzidas nas células da mucosa gástrica, que reveste o estômago. Essas células, no seu interior, vamos encontrar uma grande quantidade de retículos endoplasmáticos rugosos, que estarão traduzindo as proteínas da digestão, como a pepsina ou a lipase gástrica. E aí, através dos condutos da glândula, essas enzimas serão jogadas na cavidade do estômago para fazer a digestão. Observe que essas enzimas, pepsina, lipase, não são usadas dentro da célula, serão usadas fora da estrutura celular. Então, por isso que se fala em proteínas de exportação. Mas o retículo endoplasmático faz só isso? Não. Ele também sintetiza as enzimas hidrolíticas, enzimas especializadas em hidrólise, que compõem os lisossomos, as enzimas hidrolíticas lisossomais. Você sabe que o lisossomo é uma organela citoplasmática que participa da digestão intracelular. Ele precisa de enzimas para realizar a atividade digestiva. Essas enzimas do lisossomo, que estão presentes no lisossomo, são sintetizadas no ergastoplasma, ou retículo endoplasmático rugoso. Ele também sintetiza as proteínas da membrana plasmática. Você sabe que a membrana plasmática da célula, que é lipoproteica, é formada por uma dupla camada de fosfolipídio e existem vários blocos proteicos, inclusive proteínas de transporte, proteínas transmembranas, que se localizam nessa membrana. E onde essas proteínas são sintetizadas? Também no retículo endoplasmático rugoso. Ok? Importante, essas proteínas do retículo endoplasmático rugoso passam por modificações para torná-las funcionais. Por isso que, após a síntese, elas são consequentemente interiorizadas para o interior do lúmen do retículo, para que haja esse processamento, tornando essas proteínas funcionais. Dois tipos de processamentos ocorrem aí, que é a glicosilação, adicionar glicose na estrutura dessas proteínas para garantir a estabilidade da molécula proteica, e o seu dobramento, ok? Que é a alteração da sua conformação espacial. Como assim, professor? Quando você estuda proteínas, você aprende que as proteínas têm uma conformação espacial em estrutura primária, secundária ou terciária. O que é uma proteína primária? É uma proteína em cadeia linear. Ok? Se ela se dobra e fica num formato helicoidal, você tem uma proteína de caráter secundário. Se ela se dobra mais ainda, formando um novelo ou uma estrutura globosa, você passa a ter uma proteína terciária. A proteína, né, se ela é uma proteína que realiza a sua função na forma terciária, é preciso que, quando ela é sintetizada pelo ribossomo, ela é sintetizada linearmente, cadeia linear.
Quando essa proteína aí, ela é interiorizada para o interior do lúmen do retículo endoplasmático rugoso, vai ocorrer o dobramento dessa cadeia para que ela assuma a sua conformação espacial tridimensional, que é necessária para que ela execute a sua função. E um detalhe interessante, existem umas proteínas chamadas de chaperonas, tá? Que elas são auxiliares, elas auxiliam o processo de dobramento dentro do retículo endoplasmático, beleza? Feito isso, passa por um controle de qualidade para ver se está tudo ok, se elas foram glicosiladas adequadamente e se foram dobradas adequadamente. E aí serão liberadas para realizarem suas atividades funcionais. Professor, caso não esteja legal, ora, tenta-se reparar. Se não der para reparar, destrói-se a proteína e reutiliza-se os aminoácidos para a formação de outras proteínas pelo mesmo processo. Belezinha? Ora, o trabalho do retículo endoplasmático rugoso está intimamente ligado ao Golgi. Temos uma aula específica nesse nosso canal, nessa playlist que você está assistindo essa aula, sobre o sistema golgiense. Tá? Para você entender a relação que existe entre retículo endoplasmático, Golgi e lisossomo, é interessante você assistir a aula sobre todas essas organelas. E o papel do Golgi pega essas proteínas sintetizadas pelo ergastoplasma, ou retículo endoplasmático rugoso, ou retículo granular. Esse Golgi ele vai receber essas proteínas, fazer modificações necessárias que sejam fundamentais a essa proteína e depois endereçar para o lisossomo, endereçar para a membrana plasmática, vesicular essa proteína para que ela seja exocitada para fora da célula, porque a função dela é especificamente fora da célula, entendido? Por exemplo, a insulina, que é um peptídeo de 51 aminoácidos, ele será sintetizado no retículo endoplasmático rugoso, nas células beta do pâncreas, e depois a insulina será liberada pela corrente sanguínea para que ela possa realizar a sua função, reduzindo então a glicemia sanguínea. Belezinha? Certinho ou não? Então, o Golgi é o centro de processamento e distribuição daquilo que é produzido por este retículo endoplasmático rugoso. Beleza? Essas são todas as características de maneira aprofundada sobre o retículo endoplasmático rugoso e também as suas características funcionais. Ainda não assistiu aula sobre o retículo liso? Assista. Ainda não assistiu aula sobre o Golgi? Assista. Também não assistiu o lisossomo? Assista. Essas aulas são fundamentais para você entender a relação existente entre essas organelas. Vá na descrição deste vídeo, baixe o biomap da aula e o bioese para exercitar os conteúdos aprendidos. E nos encontramos na próxima. Até lá!